Turma, como prometido, essa aula é sobre espaços de Baire. Então, esse é o assunto desta videoaula. O que são, então, os espaços de Baire? Para a gente entender melhor o que são os espaços de Baire, primeiro a gente tem que entender o que significa um subespaço de um espaço topológico ser chamado de espaço com interior vazio. E o que é isso, então? Se você tem A, um subespaço topológico de um espaço topológico X, toda vez que não existir nenhum aberto de X que está contido em A, além do vazio, é claro, porque o vazio está contido em todo o conjunto, então a gente diz que esse conjunto A ele tem interior vazio. E isso significa que todo ponto de A é um ponto limite do complemento de A, tá bom? Que é a mesma coisa de dizer que o complemento de A é denso. Então, por que isso é equivalente? Você pega um ponto qualquer de X, a gente sabe que vai existir um aberto, né? Tem uma topologia em X, tem um aberto que contém esse ponto. Pensa num aberto básico, por exemplo. Tem um aberto básico que contém esse ponto em X. Agora, se você pega qualquer conjunto A que é chamado de interior vazio, que é um subconjunto de X que tem interior vazio, então, se eu pegar em particular um ponto de A, tá? Como ele é um ponto de X, eu tenho um aberto básico que contém esse ponto, que está todo contido em X, tá certo? Mas esse aberto básico, ele não está contido em A porque A tem interior vazio. Isso significa que esse aberto básico que contém esse ponto escolhido em A, ele tem que ter interseção não vazia com o complemento de A, certo? Então tem um aberto que contém um ponto, tem um aberto que contém um ponto, ele é um aberto de X e ele não está contido em A. Então quer dizer que esse aberto, interseção com o complemento de A, ele é diferente de vazio, tá? Então é isso. Se a gente tiver topologia discreta, se eu tiver um ponto de A e pegar um aberto, eu posso pegar, por exemplo, o aberto que só tem aquele ponto, né? Então, topologia discreta, conjunto unitário é um aberto. Mas, nesse caso, o conjunto A não teria o interior vazio. Entenderam? Esse é um exemplo que eu vou dar aqui embaixo. Então, se o conjunto tem interior vazio, então significa que não tem nenhum aberto de X que está contido, completamente contido em A. Então, se eu pego um ponto de A, pego um aberto que contém esse aberto não pode estar contido em A. Se ele não pode estar contido em A, então quer dizer que a interseção desse aberto com o complemento de A tem que ser diferente de vazio. Isso significa dizer exatamente que o complemento é denso, né? Ou, mesma coisa de dizer que esse ponto que eu tomei em A, então, ele é um ponto de acumulação para o complemento de A. Tá bom? Então, o ponto de A, ele vai ser um ponto limite do complemento. Tá bom? Beleza. Exemplos. Pega o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais tem interior vazio em R. Então, dado que a gente sabe o que é o interior vazio, perceba que os racionais têm interior vazio em R. Por quê? Se você pegar qualquer aberto, pensa na topologia padrão aqui de R, tá bom? Aqui a gente está pensando na topologia padrão de R. Qualquer aberto que eu pegar em R é um intervalo, certo? A gente enxerga abertos em R, que é a topologia padrão, intervalo aberto. Mas não tem nenhum intervalo aberto de R que está contido em um conjunto dos racionais, não é mesmo? Porque para qualquer intervalo que você pegar em R, ele contém pontos irracionais. Então ele não está completamente contido aqui no conjunto dos racionais. Então o conjunto dos racionais é um subconjunto de R
que tem interior vazio. Outro exemplo, pega o produto entre o intervalo fechado 0,1 e o conjunto com o elemento 0. Esse aqui é um subconjunto de R2 que também tem interior vazio. Por quê? Se você pensar em qualquer... Também estou falando da topologia padrão aqui, a topologia produto em R2, que é a topologia produto gerada pela topologia padrão de R. Cada uma das entradas aqui desse produto cartesiano. Então, quem são os abertos básicos dessa topologia aqui em R2? São intervalos abertos em R, intervalos abertos em R. O produto de intervalos abertos em R, né? Melhor dizendo. Agora veja como que você vai encaixar um intervalo aberto aqui dentro do conjunto unitário. Então, daí você já percebe aqui, você consegue, obviamente, né? No intervalo 0, 1 fechado, intervalo fechado de 0 até 1, você consegue encaixar um intervalo aberto, como por exemplo, o intervalo aberto 0, 1, de 0 até 1. Mas aqui você não consegue encaixar nenhum intervalo aberto. Então, daí você não tem nenhum conjunto aberto de R2 que está contido nesse conjunto aqui. Não tem nenhum aberto de R2 que está contido nesse conjunto, portanto ele tem interior vazio. Outro exemplo é o produto entre os racionais com os reais. Pelo mesmo motivo, eu não consigo nenhum aberto aqui para encaixar em Q, né? Até porque Q tem interior vazio, então não consigo nenhum aberto para encaixar aqui em Q. Novamente falando da topologia padrão aqui para R2. Bom, agora outra definição, que é a definição do que é de fato um espaço de Baire. O espaço X ele é chamado de espaço de Baire se, para qualquer coleção enumerável de fechados com interior vazio, a gente chama essa coleção a gente usa essa notação, né, que é uma coleção de conjuntos do tipo A indexado por N. Então a gente está usando N de propósito, né, que você está vinculando N aqui aos naturais, né, porque essa coleção é enumerável. Então, se toda vez que você pegar uma coleção de fechados, como essa aqui, de X, que tem interior vazio, então a união desses conjuntos, a união de todos esses conjuntos ainda vai ter o interior vazio. Toda vez que isso acontece, esse espaço então é chamado de espaço de Baire. Então, você dada para qualquer coleção de fechados com interior vazio, se a união dessa coleção ainda tiver interior vazio, esse espaço é um espaço de Baire. Exemplo: o conjunto dos racionais não é espaço de Baire. Por que não? Então, eu vou mostrar para vocês que quando eu pegar a união de... vou escolher uma coleção de fechados de interior vazio em Q e vou mostrar que a união não tem interior vazio. Então, quem que vai ser esse contra-exemplo então dentro dos racionais? Pega então a coleção de todos os conjuntos unitários dos racionais. Cada conjunto unitário desse é um fechado, e é um fechado que tem interior vazio, beleza? Tem interior vazio, cada elemento desse tem interior vazio. Por quê? Porque você não consegue nenhum aberto. Você pode pensar aqui em Q, por exemplo, como espaço métrico, métrica padrão para os racionais, tá? Então, se você pegar métrica euclidiana, né? Se você pegar essa métrica com essa métrica, você não consegue, dado um conjunto unitário com um elemento só dos racionais, com um número racional, você não consegue encaixar um aberto dessa topologia dentro do conjunto unitário. Então, cada um desses conjuntos unitários, eles tem interior vazio. Agora, se eu pegar a união de todos os conjuntos unitários dos racionais,
nós vamos a união de todos os conjuntos unitários dá o próprio conjunto dos racionais. É claro, essa coleção de conjuntos unitários ela é enumerável, né? Por quê? Porque os racionais é um conjunto enumerável. Então, se você pega a coleção, então, a união dessa coleção, de todos os elementos da coleção, você tem os racionais. Mas os racionais, na sua topologia, ele é um aberto, certo? O conjunto dos racionais, ele tem conjuntos abertos, tem abertos dentro dele, certo? Então, não tem interior vazio. O próprio conjunto dos racionais não tem interior vazio, tá bom? Outro exemplo o conjunto dos naturais é um espaço de Baire. Agora você pensa aqui no conjunto dos naturais com a topologia discreta. Então, todo subconjunto que você pegar dos naturais, ele é aberto, tá bom? Topologia discreta, né? Você está pegando a união, cada elemento dos naturais é o conjunto unitário com o número natural, é um aberto. Então, se você pegar qualquer subconjunto dos naturais, é uma união desses conjuntos unitários que também vai ser um aberto, tá bom? Então, todo subconjunto que você pegar de N, ele vai ser um conjunto que tem interior não vazio, ou seja, todo subconjunto dos naturais, sempre você vai conseguir encaixar um conjunto aberto lá dentro, tá bom? Conjunto aberto dos naturais lá dentro. Então, quer dizer, nenhum subconjunto aqui vai ter interior vazio, a não ser o próprio conjunto vazio, né? Tá bom? Então, nesse caso, por vacuidade, a gente pode concluir, então, que os naturais é um espaço de Baire, tá? Então, por quê? Porque para ser um espaço de Baire, você teria que, dado uma coleção de fechados de interior vazio nos naturais, você teria que provar que a união tem interior vazio. Mas você não consegue essa coleção de fechados com interior vazio, porque todo subconjunto dos naturais tem interior não vazio. Então, os naturais é um espaço de Baire por vacuidade. Espaços, todo subespaço fechado nos reais são espaços de Baire. Isso vocês vão ver como consequência de alguns resultados que veremos ainda nessa aula. Mas, de qualquer forma, se você pegar uma coleção de fechados, você toma um espaço fechado nos reais e toma uma coleção de fechados de interior vazio aqui nos reais, você não consegue encontrar, então, abertos que estão contidos na união desses fechados com o interior vazio, tá? Não é tão simples de ver, né? Eu pensei que, quando eu comecei a falar que eu pensei que seria fácil de explicar porque isso é verdade, mas agora eu percebo que a gente precisa realmente de outros resultados que virão aqui a seguir. Então, o primeiro lema agora que nós vamos demonstrar, um lema que a gente vai usar bastante, principalmente no último resultado dessa videoaula, que é o seguinte: se X é um espaço de Baire, se somente se para qualquer coleção enumerável UN de abertos densos em X, a interseção desses abertos ainda é um conjunto denso. Então, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, né? Você está caracterizando espaços de Baire por abertos. Então, quando a gente definiu espaço de Baire, a gente definiu usando fechados, né? Toda coleção de fechados de interior não vazio, a união tem que ter interior vazio. Toda coleção, vou repetir, que eu acho que eu falei não vazio. Toda coleção de fechados de interior vazio tem união com interior vazio. Então, essa é a definição de espaço de Baire que nós demos. Aqui, esse lema está dizendo que você pode caracterizar espaço de Baire pensando nos abertos. Mas você tem que pensar agora em abertos densos. Tá? Por que isso? Porque os abertos densos são exatamente os complementos dos fechados com interior vazio. Tá? Então é isso, a gente vai caracterizar agora o espaço de Baire através da coleção
enumerável de abertos densos. Se eu tenho a coleção enumerável, uma coleção qualquer de enumerável de abertos densos, uma coleção enumerável qualquer de abertos densos em X, a interseção desses abertos ainda vai ser um conjunto denso. É completamente equivalente. Isso vocês podem ver aqui na demonstração. Pega N uma coleção de fechados com interior vazio, então o complemento vão ser abertos densos, tá bom? Densos em X, né? Agora, se você pegar a interseção desses abertos densos, a gente sabe que o complemento da interseção é a união dos complementos. Tá? Então, eu estou olhando para quem são os complementos desses UN construídos dessa maneira. É exatamente a união dos fechados com interior vazio. Mas esses fechados, a união desses fechados com interior vazio, ainda tem interior vazio. Então, se essa união tem interior vazio, significa que o complemento da união é densa, certo? Mas o complemento da união é exatamente a interseção desses abertos densos. Então, a interseção dos abertos densos é ainda um conjunto denso, tá bom? Essa é a demonstração. Então aqui eu só faço um lembrete, né, do que significa de fato ser denso. A gente pode enxergar de duas maneiras, né? Uma delas é como eu escrevi aqui. A gente diz que um conjunto é denso em X quando para qualquer X pertencente a X e vizinhança V de X, temos que V interseção com U é diferente de vazio. Então, é isso. Se U é um conjunto denso, qualquer X que eu tomar em X, eu tomo um abertinho ao redor desse, qualquer aberto que eu tomar ao redor desse X, ele tem que intersectar o U. Isso que significa o U ser denso. Mas eu também posso pensar que o U ele é chamado de denso se o fecho do conjunto ele é denso em X, se o fecho dele é o próprio X. Tá? Um outro jeito da gente enxergar conjuntos densos. Devia ter falado isso lá no início, né? Eu nem sei, eu acho que depois eu vou mudar isso. Colocar essa observação lá em cima, porque eu já uso a palavra, eu já uso essa definição de conjuntos densos aqui em cima, né? Não sei porque que eu coloquei só aqui, mas, bom, é isso. Vamos para o nosso teorema, então. Nosso primeiro teorema desta aula. Se X é Hausdorff e compacto, ou espaço métrico completo, então Hausdorff compacto, espaço métrico completo, vai implicar que esse espaço é um espaço de Baire. Então é isso que a gente vai mostrar. Então, primeiro, olha, como que a gente faz então para mostrar um jeito que a gente pode, uma estratégia que a gente pode usar para mostrar que um espaço X ele é um espaço de Baire? A gente tem que mostrar que toda coleção de fechados de interior vazio, a união dos elementos dessa coleção também tem interior vazio. Mas veja, isso é equivalente aqui mostrar o seguinte: se você pegar um aberto qualquer de X, eu vou mostrar que esse aberto qualquer, escolha um aberto qualquer, eu vou mostrar que esse aberto qualquer não pode estar contido na união de qualquer coleção. É na mesma, né? Porque eu estou dizendo que você tem uma coleção de fechados de interior vazio. Eu quero mostrar que a união tem interior vazio. Então, vou mostrar que qualquer aberto de X que eu pegar, ele não pode estar contido na união. Como que eu mostro isso? Só mostrar que existe um X para esse aberto escolhido, para qualquer aberto que você escolher, você consegue um elemento lá dentro que não está contido na união. Então quer dizer que o conjunto todo, esse aberto todo, não pode estar contido ali. Isso significa então que esse conjunto, a união, tem interior vazio. Então esse aqui é o caminho da demonstração. Então, primeiro, se você pegar esse conjunto U0, ele não pode estar contido em A1. Quem é o A1?
é um elemento dessa coleção de fechados com interior vazio. Se tem interior vazio, é lógico que esse aberto não está contido lá. Beleza? Então você escolhe um y que pertence ao complemento desse A1. Tá? Escolher um y que está no complemento, ou seja, no complemento de, desculpa, que está no U0 menos A1. Ou seja, é um cara que está em U0, mas não está em A1. Já que não está contido, então existe esse cara. Agora, se x é Hausdorff, você vai tomar uma vizinhança U1 de y. Você pode tomar essa vizinhança U1 de y. E de maneira que essa vizinhança, ela não intersecta o A1, né? Lembra? Isso tem um resultado que a gente mostrou, que se você pegar um ponto e um conjunto, se o conjunto é Hausdorff, você pega um ponto e um conjunto fechado, toda vez que eu pego um ponto e um conjunto fechado V que não contém esse ponto, eu consigo uma vizinhança desse ponto e uma outra vizinhança desse fechado. A vizinhança de fechado significa, né, um aberto que contém o fechado, tá bom? Tal que esses abertos não tem nenhuma interseção. Então é isso que a gente está usando aqui. E quando isso acontece, significa que se eu pegar então o fecho dessa vizinhança do ponto, nesse caso eu estou pegando a vizinhança como sendo U1, escolhi o ponto Y, estou pegando U1, a vizinhança de Y. Então o fecho dessa vizinhança, ela vai estar contida em U0, sim, vai estar contida em U0, porque o Y está lá dentro, eu estou pegando uma vizinhança lá dentro. O Y está em U0, pegando esse abertinho, uma vizinhança de Y contida em U0, mas que o fecho está contido em U0, mas o fecho também, por sua vez, ele não intersecta o A1. Então é isso, você tem aqui um aberto, você tem um fechado, a gente sabe que o aberto, esse é fechado V, a gente sabe que o aberto U, que eu chamei de U0, né? O aberto U0, ele não está todo contido em V, então pode ser que exista alguma interseção entre os dois. Aí você toma um Y que está aqui, que está fora do conjunto V. E aí você constrói então esse aberto U1. Tá? E vai existir então um aberto é o fecho do U1, ele vai estar contido no 0 e não intersecta ainda o V. Então, eu pego esse é o 1 barra, né, o fecho de 1, que eu vou escolher para montar uma sequência de conjuntos. Então, esse fechado agora, o 1 barra, ele tem interseção vazia com o A1, tá bom? Beleza. Então, note que se x for métrico, uma observação que é o seguinte, eu estou pegando aqui, eu estou usando o fato de que o espaço x é Hausdorff. Então, lembrando que o teorema fala, x é Hausdorff compacto ou espaço métrico completo. Mas tem um detalhe, né? Pelo fato de x ser espaço métrico aqui, ele já vai ser Hausdorff também. Então essa propriedade de Hausdorff vale tanto para Hausdorff compacto quanto para espaço métrico completo. Só essa observação que eu queria fazer, que espaço métrico também é Hausdorff. Agora, sendo métrico, sendo espaço métrico, você ainda pode escolher esse conjunto U1, que é essa vizinhança de Y, como tendo diâmetro menor do que 1, tá? Se você não puder pegar, você pode, né, esse aberto, eu posso pegar ele. A ideia é que a existência, quando você fala que é Hausdorff, você pode, significa que existe um aberto, né, que não vai intersectar o A1. Existe esse aberto, o 1. Agora, esse aberto pode ser, se ele for maior do que 1, por exemplo, você pega um aberto então menor do que 1 lá dentro, né, que ainda vai estar contido nesse aberto inicial e, portanto, não vai intersectar com A1. Então, se você pode, sendo métrico, eu posso pegar ainda
esse 1 como tendo o diâmetro menor do que 1, tá bom? Então, vocês vão ver para que isso vai servir, afinal de contas, né? Por que eu estou fazendo essa observação. Então, a gente continua o processo. Agora, eu fiz isso e construí primeiro um conjunto U0, daí peguei um Y no U0 e construí um U1, que é um aberto de Y. Esse U1 ele está contido em U0, né? Ainda mais, ó, o U1, o fecho de U1, né, também está contido em U0. Então eu vou continuar o processo agora. Agora eu vou olhar o seguinte, ó. Agora eu pego o U1 menos o A2. Então, vamos lembrar, eu peguei aqui peguei um U0, um aberto, que não está contido em U1. E agora eu tenho esse U0 que está contido, U1, desculpa, que está contido em U0. Agora eu pego o U1, que é um aberto, ele também não está contido em A2, né? Por quê? Porque ele é um aberto e A2 é um conjunto que tem interior vazio. Então, o 1 não está contido lá dentro. Então, você pega essa diferença, tá? E daí, a gente pega uma vizinhança, a gente pega um ponto aqui. Esqueci que eu escrevi mal aqui. Mas eu pego um ponto aqui, então, nesse conjunto, que está em 1, mas que não está em A2. E construo uma vizinhança U2 agora, desse ponto. E da mesma forma, né, vou seguir o mesmo procedimento. Eu vou conseguir, então, U2 barra, cuja interseção com A2 é igual a vazio. E vou construindo uma cadeia de fechados, cadeia encaixante de fechados que está contido num aberto U0. Então, o U0 inicialmente aberto, esses caras aqui fechados. Eu estou construindo essa cadeia aqui. E outra coisa, assim como eu posso pegar o diâmetro de U1 menor do que 1, o diâmetro de U2, que é esse aberto ao redor do ponto que está em 1 e não está em A2, eu posso tomar o diâmetro desse U2 também menor do que 1 sobre 2. Tá? E vou continuando o processo. E vou construir então um UN, tal que o N barra está contido no N menos 1 barra, que está contido no N menos 2 barra, até chegar no U0. Então, estou construindo essa cadeia de fechados encaixantes que estão contidos no U0. E que a interseção de UN barra com o AN é também vazia. E o diâmetro de UN é, aqui eu escrevi igual, está errado, deixa eu corrigir, menor do que 1 sobre N. Seguindo o mesmo procedimento. Então, e claro, a ideia de pegar o diâmetro desses conjuntos menor do que meio, eu posso construir sempre que o x for métrico. O fato dele ser Hausdorff não indica que eu posso fazer isso, né? A priori nem faz muito sentido, porque eu não tenho uma métrica ali para falar de diâmetro. Mas se o x for métrico, aí sim eu posso falar de diâmetro, então eu posso construir. Toda vez que ele for métrico, eu vou construir desse jeito. Se ele não for métrico, eu simplesmente construo essa cadeia usando o fato de ser Hausdorff. Tá? Então, ótimo. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou mostrar então que agora a interseção desses UN barra, do jeito que eu construí, é diferente de vazio, ou seja, vou mostrar que tem um cara aqui dentro, tá? Mas olha, se o cara está na interseção de todos os UN barra, se existe um elemento aqui dentro, então significa que existe esse elemento quer dizer, ele está contido em U0, porque essa sequência de fechados que eu estou construindo, ela está toda contida no U0. Então, se eu pegar um elemento que está na interseção de todos esses UN barras aqui, é claro que esse elemento que está na interseção, ele está contido em U0. Mas, além disso, o que é mais importante, talvez, é que esse cara, ele não só está em U0, mas ele não, por ele estar em todos esses UN barras, significa que ele não pertence a nenhum dos ANs
tá? Então veja, o que a gente está fazendo? Se eu mostrar que esse cara aqui ele é diferente de vazio, eu estou mostrando que existe um elemento que está em U0, mas não está em nenhum dos ANs, tá bom? Então eu estou acabando de mostrar, se o 0 for um aberto arbitrário que eu escolhi dentro de X, eu estou mostrando que para qualquer aberto eu consigo um elemento X lá dentro desse aberto que não está contido em nenhum dos ANs, ou seja, se eu pegar a união dos ANs, o X não está na união, ou seja, esse aberto que eu escolhi de forma arbitrária não pode estar contido na união dos ANs. Então eu estou mostrando que a união dos ANs tem interior vazio, tá bom? Não tem nenhum aberto que eu consiga encaixar lá. Então, para mostrar agora, então, que essa interseção de UN barras é não vazia, uma interseção não vazia, então a gente vai usar os seguintes argumentos. Primeiro, se o X for compacto, bom, X é Hausdorff, né? Sempre vai ser Hausdorff, porque o teorema diz X Hausdorff, se o espaço é Hausdorff compacto ou espaço métrico completo, então espaço métrico é Hausdorff compacto, é Hausdorff. Agora, se esse X for compacto, a gente usa a propriedade de interseção finita. Então, quer dizer que eu vou garantir a existência desse elemento na interseção. Agora, se X é completo e métrico, então agora, o X pode não ser compacto. Hausdorff ele é, sempre, mas pode não ser compacto. Mas se ele não for compacto, o teorema fala que o X que vale, né, para quando o X é métrico e completo, tá? Mas se ele for métrico e completo, aí a gente vai usar o lema abaixo, que eu já vou enunciar, para garantir então que essa interseção é diferente de vazio, tá? Então, sendo compacto, está garantido pela propriedade de interseção finita, e sendo métrico e completo, então a gente garante a existência de um elemento aqui na interseção, ou seja, que a interseção é diferente de vazio, usando esse lema. Então, garantindo então que sempre vai haver algum elemento dentro da interseção, dessa interseção de UN barras, o que eu estou garantindo é que existe um elemento no aberto tomado de forma arbitrária inicialmente, esse aberto U, e que não contém, pelo fato de ele estar em todos esses UN barras, que não está contido em nenhum dos ANs, ou seja, esse X também não está na união dos ANs. E, portanto, a gente conclui que, sendo o espaço X compacto Hausdorff, ou completo métrico, ele vai ser também um espaço de Baire, tá bom? E esse eu acho que é o teorema central. Mas olha o lema que vai garantir, então, que vai nos ajudar a concluir esse teorema, que é, se você tem uma cadeia, uma sequência de conjuntos fechados encaixantes, não vazios, e o espaço métrico for completo, tal que, e se acontecer, né, se essa cadeia tiver a característica de que cada elemento da cadeia tem o diâmetro tendendo a zero, veja, você tem uma cadeia que está indexada aqui por números, né, naturais, ou seja, uma cadeia numerável, e o diâmetro desses conjuntos está tendendo a zero, ou seja, que o diâmetro vai diminuindo, tá bom? À medida que o N avança. E é exatamente isso que acontece aqui nesse teorema, lembra? Toda vez que a gente nessa estratégia aqui nessa estratégia de construção dos conjuntos, o N barras, a gente sempre destacou que toda vez que o X for métrico, a gente pode tomar o diâmetro menor do que o número que está indexando esse conjunto. Aqui no U1, o que a gente disse? Se o 1 for métrico, então, se o X for métrico, então a gente pode tomar o diâmetro de 1 menor do que 1. Sendo o X métrico, o diâmetro de U2 a gente vai pegar então menor do que 1 sobre 2. e assim por diante, de maneira que o diâmetro de UN é menor do que 1 sobre N.
Então, se o diâmetro de um n é menor do que 1 sobre n, o diâmetro de un barra também é menor ou igual que 1 sobre n, e, portanto, o diâmetro desses conjuntos, né, está tendendo para zero, e é a hipótese que a gente precisava para concluir que a interseção, então, desses conjuntos vai ser diferente de vazio. A demonstração desse resultado não é difícil, eu deixo como exercício. Você vai usar exatamente o fato do espaço ser completo, né? Então, você vai construir sequência, você constrói sequência e mostra que essa sequência ela vai ser uma sequência de Cauchy, ela vai convergir, e daí você garante a existência de elementos aqui na interseção. Tá bom? Essa aqui é a ideia. Ou seja, usar a mesma definição de espaço métrico completo. Tá? Então, eu deixo como exercício. Agora, uma coisa que é importante lembrar também para a gente continuar a partir daqui é o seguinte. Esse é o resultado que é o teorema do limite uniforme. Nós vimos algumas aulas atrás. Se y é espaço métrico e Fn é uma sequência de funções contínuas que convergem uniformemente para f, então f é contínua. Lembram desse resultado? Então, eu estou trazendo esse resultado aqui porque o próximo resultado ele vai usar a convergência de funções, mas ele não vai usar a convergência uniforme. Tá? Então, olha essa outra observação. Quando a convergência não é uniforme, existem exemplos na literatura que mostram que f não precisa ser contínua. Tá? Então, esse resultado, volto a frisar, ele garante que se essa é uma sequência de funções contínuas que converge para uma função f, e essa convergência é uma convergência uniforme, se converge uniformemente, então f vai ser contínua. Agora, quando a convergência não é uniforme, Fn pode convergir para uma f, mas essa f não precisa ser contínua. Então, a ideia agora é a gente tentar entender o seguinte, ó, se você tem uma sequência de funções que converge para uma função f, qual que é a característica, assim, o quão contínua, né? Quão contínua é essa função? Ela não precisa ser contínua, mas o que difere ela de uma função contínua? Tá? Então, o que a gente vai mostrar? Olha esse resultado. Tá, eu tenho um exemplo. Eu falo que escrevo aqui que existem exemplos na literatura, mas você tem o exercício 6 da página 134 do Mancres, que tem um exemplo de função onde isso acontece. Ela converge ponto a ponto, mas ela não converge, a sequência de funções não converge uniformemente. E daí ele dá um exemplo, né, de uma função que converge então ponto a ponto para uma função que não é contínua. Tá? Então, depois vocês deem uma olhada lá nesse exercício. Então, olha só o resultado agora que antes do lema, deixa eu só mostrar para vocês onde que a gente quer chegar. Olha só esse teorema. Seja x um espaço de Baire e y um espaço métrico, com a métrica D, tome uma função, uma sequência de funções fn definida de x em y, sequência de funções contínuas, tais que fn converge para f, para todo x pertencente a x. Veja, isso não é convergência uniforme, é uma convergência ponto a ponto, né? Para cada ponto de x, a sequência fn de x vai convergir para f de x. E f é uma função que está definida de x em y, então, ó, essa função, como eu disse, ela não precisa ser contínua, tá? Mas o que a gente pode afirmar? O que diferiria, né, a função, sendo que a convergência não é uniforme, o que diferiria o f de uma função contínua? O que a gente pode afirmar? Ó? Qual característica interessante que essa função vai ter? A gente vai dizer que o conjunto de pontos onde f é contínua, aqui ela não vai ser contínua em todos os pontos, mas vai ter um conjunto de pontos onde ela vai ser contínua. E esse conjunto de pontos onde f é contínua é um conjunto denso em x. Tá, isso é interessante, porque você está vendo que eu tenho uma sequência de funções que é contínua, está convergindo para uma função que não precisa ser contínua, mas o que a gente pode dizer é que ela é contínua nos pontos, né? Ela é contínua nos pontos, e esse conjunto em alguns pontos, e o conjunto desses pontos é um conjunto que é denso em x.
E isso significa, então, né, portanto, que para qualquer ponto que você tomar em X, você consegue uma vizinhança desse ponto, onde nessa vizinhança você tem pontos onde a função vai ser contínua. Tá? Então é isso que esse teorema mostra. E esse é o teorema final dessa aula. Para a gente demonstrar esse teorema, a gente precisa desse seguinte lema, que é: seja X um espaço de Baire e Y um subespaço aberto de X. Então Y é espaço de Baire. Espaço de Baire toma um subespaço aberto, também vai ser de Baire. É isso que diz o lema. Então, como que a gente mostra? Então, vou tomar uma coleção de fechados em Y com interior vazio e quero mostrar então que a união desses fechados tem interior vazio também. Tá? Então, mas essa coleção de fechados eu estou tomando em Y. Y está contido em X. Então, cada um desses ANs, dessa coleção de fechados, ela não precisa ser fechada como subconjunto de X. Certo? Não precisa ser fechado. Então, porque Y é aberto. Né? Se Y fosse fechado, aí você pegaria a interseção de fechado com fechado e ia dar um fechado ainda. Quer dizer, se eu pegasse fechados dentro desse espaço fechado, seria ainda um fechado no espaço X. Mas aqui não é o caso, o Y é aberto. Então não precisa ser fechado, mas vamos trabalhar então com os fechos de AN, tá bom? Os fechos dele em X. Então cada AN não precisa ser fechado em X. Então pega o fecho dele, desses ANs aqui, todos os fechos. Então olha, o que vai acontecer? Se eu pegar o fecho de AN intersectar com Y, isso aqui dá o próprio AN. Tem um resultado, viu, gente, que mostra isso aqui também é fácil de verificar. Mas se eu pegar o fecho de AN intersectado com Y, isso dá o próprio AN. Agora, suponha que exista um aberto de X, tal que o aberto U está contido nesse cara, no AN barra. Se existir algum aberto que está contido no AN barra, que é o fecho de AN em X, então esse U ele vai intersectar necessariamente o AN. Tá? Então, se tem um aberto que está contido no AN barra, ele vai ter que intersectar o AN. Mas isso vai implicar que o interseção com Y, que é esse aberto, né, esse aqui vai dar um aberto também, Y é aberto, U é um aberto, intersectado com Y eu tenho também um aberto. Esse aberto, ele vai estar contido, ele é um aberto de Y, tá? U é um aberto de X, estou pegando um aberto de X. Y é o subespaço. Interseção de aberto com subespaço é um aberto no subespaço. Então, se eu tiver um U que é aberto de X, que está contido no AN barra, então quer dizer que essa interseção, que também é um aberto, vai estar contido no AN. Tá? Como que isso pode ficar claro? Olha só. Se você pega um X que está contido na interseção, tá? Então, se X está contido na interseção, ele pertence a U. Se ele pertence a U, ele está dentro do AN barra. Tá bom? Ou seja, significa que o X está no AN barra. Agora, o X está na interseção também significa que o X está em Y. Tá? Mas se o X está em Y, significa que o X, então, está no AN barra e está em Y. Mas o AN barra interseção com Y é o próprio AN. Tá vendo? Então quer dizer que todo elemento dessa interseção está contido em AN. Então toda a interseção que é um aberto está contido em AN. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque o AN, ele é, por hipótese, um conjunto que tem interseção vazia. Ele tem interior vazio, desculpa. Que tem interior vazio. Se ele tem interior vazio, não pode ter nenhum aberto que está ali. Então eu cheguei no absurdo. Então, por que eu cheguei no absurdo? Porque eu supus que existiria um aberto de X que estaria contido no AN barra. Então, cheguei no absurdo, portanto, não existe aberto que está contido no AN barra. Isso significa que o AN barra, agora sim, é uma coleção de fechados
em X, porque eu estou pegando como fecho de AN em X, é uma coleção de fechados em X que tem interseção vazia. Tá? Mas o X não é um espaço de Baire? Então isso significa, né, que a união dos AN barra também tem interior vazio. Agora, cada AN está contido no AN barra, fato, né? Porque o AN barra é o fecho dele. Então, cada AN está contido no AN barra. Então, quer dizer que a união dos AN barra, dos ANs, também está contido na união dos AN barras, que são esses fechados de X. Agora, se você existir por acaso um aberto que está contido na união dos AN, esse aberto, um aberto de X que está contido, de Y, que está contido na união dos AN, como esse aberto é um aberto de Y, ele também seria um aberto de X. Aí eu estaria dizendo o seguinte, então existe um aberto que está contido na união dos AN barra. Mas a N barra, a gente sabe que tem interior vazio, porque X é um espaço de Baire. Então você chegaria numa contradição, ou seja, eu estou concluindo que não existe nenhum aberto que está contido na união dos ANs. Se não tem um aberto que está contido na união dos ANs, então quer dizer que a união dos ANs tem interior vazio. E, portanto, eu mostrei que o Y também é um espaço de Baire. Ok? Então esse é o lema. Com o lema a gente pode mostrar então o último teorema dessa seção de espaços de Baire. Seja X um espaço de Baire e Y um espaço métrico. Se eu tenho uma sequência de funções contínuas que convergem para uma função f, então essa função f, ela não precisa ser contínua, porém, o que a gente sabe é que ela é contínua num conjunto que é denso em X. Esse é o teorema. Para demonstrar o teorema, ele é bem longo. Eu fiz aqui um resumo dos passos da demonstração desse teorema. Um teorema longo e bem técnico. Mas, veja, uma demonstração longa e bem técnica, mas veja, esses aqui são os passos. O primeiro, você toma um n, um número natural, e um epsilon maior que zero e constrói esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é o conjunto de todos os elementos de x, tais que a distância entre... Faz sentido de distância, né? Tomar distância desses elementos, porque essas funções elas estão definidas de x em y. Y é um espaço métrico munido da métrica D. Então, estou tomando todos os elementos de x cuja distância das suas imagens, né, de Fn e Fm, quando o n é maior, Mn é maior do que o n maiúsculo, seja menor do que epsilon. Veja, o que eu estou fazendo aqui é pegando os elementos de x, tal que essa sequência de funções, ela se torna uma sequência de Cauchy. Então, seria isso. Você, dado esse n aqui, fixo nos naturais, eu estou conseguindo, eu estou mostrando que para todo nm maior do que esse n dado, os elementos da minha sequência Fn e Fm, a distância entre eles vai ser menor do que epsilon, tá bom? Esse epsilon dado também. Dado um epsilon, eu vou conseguir um n, né? Seria essa a ideia. Dado um epsilon, você consegue um n, tal que isso aqui acontece. Tá, então você constrói esses conjuntos, tá? E eu vou afirmar agora que esses conjuntos, tá, que são indexados por um n natural e por um epsilon, esses conjuntos são fechados. Tá? Por que eles são fechados? Porque, veja, esse conjunto, na verdade, ele vai ser a imagem inversa de um conjunto que é fechado, uma imagem, ele vai ser a imagem inversa para cada par de funções, né? Essas funções aqui são contínuas, tá bom? E aí, quando você pega esse conjunto aqui, ó, que é o conjunto de pontos que são imagens de Fn e Fm em Y, e esses pontos eles têm
a distância entre eles menor do que ou igual que epsilon, por isso que entra esse igual aqui, igual que epsilon, eu estou pegando uma bola fechada, né? Estou pegando então uma bola fechada uma bola fechada em y, tá bom? Uma bola fechada em y que contém as imagens desses caras aqui, ó. Então você pega essa bola fechada, intersecta com as imagens do Fn e do Fm. Isso vai dar fechado, mas como Fn e Fm é contínua, a imagem inversa desses caras vão ser fechados em X, tá? Vão ser fechados em X. Então, por isso que esse AN epsilon, esse conjunto vai ser sempre um conjunto fechado, tá? É assim que se justifica o fato desse conjunto ser fechado. E daí, gente, mais detalhes vocês vão ver lá no Mancres, tá bom? Estou fazendo aqui um resumo do que é a demonstração. Agora, outra coisa, o conjunto desses caras aqui, ó, de todos esses conjuntos, se você fixar um epsilon e pegar o conjunto de todos esses carinhas aqui, todos esses, você pegar todos esses conjuntos, a coleção de todos esses conjuntos, essa coleção de conjuntos ela vai ser com epsilon fixado e fazendo n variar, vai ser uma coleção de conjuntos que é fechada, encaixante, e além disso, a união de todas elas vai dar o x. Ou seja, para mostrar isso, basta você verificar que, dado qualquer elemento de x, você escolhe um cara no espaço métrico, no espaço topológico x, se eu escolho alguém lá dentro, eu vou mostrar que existe um n para o epsilon fixo, existe um n tal que esse AN epsilon ele contém esse ponto x. Tá? Então, veja que isso de fato acontece. Se eu fixar um x0, se eu pegar a função fn de x0 e a fn de x, desculpa, fn de x0 e f de x0, essa função, essa sequência de funções fn de x, perdão, ela vai convergir para f, né? Assim, vou falar de novo. Você fixou o x0, você tem uma sequência de funções que a gente sabe que converge pontualmente para f, tá? Então, em particular, no ponto x0, fn de x0 converge para o f de x0, porque essa é uma convergência pontual de funções contínuas, né? Essa função contínua, sequência de funções contínuas que está convergindo para essa função f pontualmente. Então isso aqui, como essa convergência ela acontece, então quer dizer que dado um epsilon, né? Então pega esse epsilon aqui que a gente fixou, né? Pega o epsilon fixo, eu estou provando o seguinte, que a união, fixado o epsilon, a união desses conjuntos vai dar todo o x. Então eu estou te mostrando, ó, escolhe um x e eu vou mostrar que existe um conjunto desse com epsilon fixo que contém esse x0. Mas então, se essa convergência acontece, eu tenho esse epsilon, eu garanto, se existe a convergência, eu garanto que existe um n, tá bom? Tal que a distância entre o fn de x0 e esse f de x vai ser menor do que o epsilon, toda vez que o n é maior do que n. Então, isso está dizendo que o x0 pertence a algum AN epsilon desse aqui. Tá bom? O fundo é assim, eu estou encaixando esses... eu encaixei esse x0 em um desses AN epsilon aqui. Tá? Então, quer dizer, a união dos AN epsilon para o epsilon fixo é o próprio x. Agora ele constrói um outro conjunto, que é o conjunto U epsilon, que agora vai ser a união dos interiores desses AN epsilon. Esses AN epsilon são fechados, ele pega os interiores. Agora, a união de interiores, né? Interiores são conjuntos abertos, né? Conjunto de pontos interiores. Então, a união de abertos vai dar um aberto. Então, esse cara aqui é aberto. Mas ele também é denso. Isso é uma demonstração que ele também faz. Que ele demonstra que dá um pouquinho mais de trabalho mostrar que é denso.
Mas ele mostra que esse aberto aqui, ele também é denso. Então veja, o que a gente está construindo? Ó. À medida que você faz o epsilon variar, você está construindo uma coleção de abertos que são densos. Tá certo? Então, agora, no lugar do epsilon, vamos fazer o seguinte. Pega então primeiro o epsilon igual a 1, depois pega o epsilon igual a meio, depois o epsilon igual a 1 sobre 3 e vai reduzindo o epsilon assim. Você vai construir então uma sequência de conjuntos abertos, o epsilon. Você constrói uma sequência de conjuntos abertos. E daí você pega a interseção desses conjuntos abertos. Pega a interseção de todos eles. Tá? À medida que esse epsilon vai variando. Eu tenho a interseção então de abertos, do número de abertos. Olha só, interseção de abertos que são enumeráveis. Uma interseção enumerável de abertos. Eu chamo essa interseção enumerável de abertos, com os abertos construídos da maneira que eu disse, né? Trocando o epsilon por 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, assim sucessivamente. E esse conjunto C, por que esse conjunto, né, C foi construído dessa maneira? Por que o epsilon foi construído dessa maneira? Por que o AN epsilon foi construído dessa maneira? Para garantir o seguinte, ó, só foram construídos assim para garantir que para todo ponto desse conjunto C, que é a interseção desses abertos, para todo ponto aqui, F é contínua nesse ponto. Lembra da F? Quem que é a F mesmo? A F é a função que é o ponto onde a sequência das funções Fn converge, um conjunto de funções. Então, Fn é uma sequência de funções que converge para essa F. Então, nesse conjunto C que nós construímos, a função F ela é contínua em todo ponto. E é exatamente por isso que esses conjuntos foram formados, foram criados dessa maneira. O AN epsilon e o epsilon. Então, dado que... Tá, isso aqui novamente está escrito com mais detalhes lá no Mancres. Então, dado que esse conjunto, que F é contínuo em todos os elementos desse conjunto, então, o que eu quero mostrar agora, que no fundo é assim, né? Esse conjunto C, ele é o conjunto de pontos de X onde F é contínua. É isso, eu estou construindo aqui o conjunto de todos os pontos de X que F é contínua. É esse conjunto C. E agora eu vou mostrar que esse conjunto ele é denso em X. Mas, o que acontece é que o X, ele é, por definição, por hipótese, ele é um espaço de Baire. Tá bom? Então, X é um espaço de Baire. Sendo ele um espaço de Baire, o que eu estou construindo aqui é uma interseção, construir então uma coleção de abertos, uma coleção enumerável de abertos densos, e a interseção enumerável de abertos densos, a interseção de abertos de uma coleção enumerável de abertos, ela tem que ser densa também. Esse é o primeiro lema da aula de hoje, tá? Então veja, o que eu disse que seria mais complexo aqui no passo da demonstração seria mostrar que o epsilon, cada um desses o epsilon, que é aberto tudo bem, né? Porque é a união de aberto, que ele é denso. Mas sendo cada um desses densos, né? Depois a gente pega essa interseção e daí ele mostra, né, que esse aqui é exatamente o conjunto onde F é contínua, de pontos de X onde F é contínua. Esse cara é a interseção de abertos, enumerável de abertos densos. Então, esse conjunto também vai ser denso em X, porque X é espaço de Baire. Isso é o que diz o nosso primeiro lema. Tá? Então, esse é o fim da demonstração desse teorema. De fato, essa demonstração ela é um pouco mais complexa que as demais que nós já vimos até hoje. Dá bastante trabalho para entender, ela é longa e por isso eu fiz apenas um resumo aqui do que é essa demonstração. Mas aconselho a vocês a lerem.
tá bom? E assim a gente termina então essa videoaula.